E agora eu quero convidar você para ir comigo, porque aqui na sala do programa Mulher.com nós temos uma convidada muito especial. E essa convidada trouxe para nós um tema que eu achei muito interessante. Inclusive nós temos alguns elementos aqui, jogos que a gente vai falar sobre eles, que muito mais do que uma linguagem para criança, lúdica, é uma linguagem também para adultos. E eu quero dar as boas-vindas a Andréa Moraes, reabilitadora cognitiva. Isso mesmo. Muito bem-vinda. Obrigada pela oportunidade. Explica para nós, até para o pessoal de casa também entender, entre tantas terapias e terapeutas, em tantas facções, não, tantos recortes, vertentes da medicina, existem muitas pessoas realmente empenhadas, assim como você, em ajudar as pessoas a experienciarem e mudarem algumas coisas nas suas vidas através dessas experiências. A reabilitadora cognitiva consegue auxiliar de que forma? Então, a reabilitadora cognitiva, ela consegue auxiliar na forma de trazer todos aqueles conhecimentos que a pessoa teve ao toda a sua vida, trazer à tona, né, que estavam sendo esquecidas. Né? Então, a gente vai restaurar todos esses processos. Né? Então, a reabilitação vem para ajudar a pessoa. Tá? E eu trabalho, a reabilitação pode ser em várias idades, desde crianças, adultos. Eu especificamente trabalho com os idosos. Tá? Eu escolhi os idosos para trabalhar. Então, eu faço a reabilitação cognitiva com idosos. Tá? Então, assim, a reabilitação ela é até mais do que a estimulação cognitiva, porque a estimulação ela não tem um objetivo específico. A reabilitação não, ela vai trazer, ela é personalizada, sabe? Ela é individualizada, porque a gente vai ver qual a necessidade, vai ser feito, eu faço uma avaliação da pessoa, eu converso com o paciente, eu converso com os familiares e com os médicos que estão cuidando também desse idoso, né? Tanto o neuro como o geriatra, enfim, os médicos todos, porque nós temos que falar numa linguagem só, para que os resultados sejam melhores. Né? Então, tem que ser um trabalho em conjunto, com os médicos, com a família e com a reabilitadora cognitiva. Para você chegar até hoje, com todo esse conhecimento, enfim, esses trabalhos que você mesma, muitos deles você criou, adaptando àquilo que você gostaria como resultado de determinados idosos. Como foi essa trajetória para você? Foi interessante, eu sou assim muito curiosa, né? Então eu comecei na área de comunicação, eu sou da área de comunicação e comecei na parte de criatividade mesmo, né? Depois de um tempo eu conheci o scrapbook, que é uma técnica também não verbal, onde a gente trabalhava, é uma forma de expressão também, né? E uma das minhas alunas, que é psicóloga, ela começou a me pedir para fazer alguns jogos para os idosos que ela atendia. E eu comecei a achar isso muito interessante, porque assim, estava dentro do meu métier, que era o artesanato, né? E estava da criatividade, de você ter criatividade para construir esses jogos. E eu comecei a buscar informações, comecei a estudar, fiz curso de cuidadores de idosos, depois eu fiz especialização em reabilitação cognitiva, estou fazendo pós-graduação em arte-terapia, tudo para trazer todo esse conhecimento para a reabilitação cognitiva. E assim, eu vi que através dos jogos eu poderia trazer muitas coisas para os idosos, porque como cuidadora de idosos, você fica um tempo ocioso com eles. Depois de você fazer tudo o que você precisa, mas tem aquele tempo ocioso. Eu falei, gente, mas preciso fazer alguma coisa para preencher esse tempo. E aí eu comecei a levar esses jogos para preencher o tempo. E no fim agora eu assim não sou mais cuidadora, eu só atendo com reabilitação cognitiva. E usando até o que você criou lá atrás para ajudar esses idosos. Isso, porque assim, o que tinha no mercado? Tem no mercado ainda muito, mas com a linguagem muito infantil. Então, por isso que essa
psicóloga começou a me pedir, porque para fazer os jogos com uma linguagem mais adulta, né? Porque você está trabalhando com idoso e levar com bichinho, com desenhinho, né? Com a linguagem infantil, não é muito legal, porque o idoso não é uma criança, né? Então eu comecei a fazer os jogos com uma linguagem mais adulta, não com figurinhas, né? Então, assim, e isso está chamando a atenção também dos psicólogos, porque eu produzo para eles também. Então, hoje você ajuda muitas pessoas a partir de uma solicitação lá atrás. E olha como você veio nessa trajetória ajudando tantas pessoas. E eu acho que é isso que a gente tem que prestar atenção, que muitas vezes Deus coloca coisas na nossa vida, no nosso caminho, porque nenhum de nós, nem eu, nem você, nem André, nem ninguém, foi criado para fazer coisas só para si. Todos os dons que Deus dá sempre é para o outro. E a gente vê, um médico, ele pode até curar a si mesmo, mas ele não faz isso todos os dias. O dom dele é para ajudar os outros. Se nós analisarmos todas as profissões, é sempre para o outro. Sim. E o dom que Deus deu a você, ele quis um pouco mais. Você já fazia muito bem, mas ele quis um pouco mais. E olha o quanto você vem fazendo pelos outros. E aí, eu gostaria até depois que você falasse dos jogos, porque essa criatividade, a gente está vendo aqui, por exemplo, o dominó. Sim. É um quebra-cabeça de números, parece um dominó. Mas ele não é um dominó? Não, ele não é um dominó. Ele estava mostrando. Ele mas tudo parece bem, um dominó, tá? Ele, tá vendo? É com velcro. Aí tem os cartões, onde a pessoa vai ter que... São vários modelos, então a pessoa ela tem que descobrir qual posição, tanto pode mudar para cima e para baixo, porque a soma das linhas e a soma das colunas tem que bater com o modelo. Eu vou segurar esse aqui e você simula. Tá, então vamos lá, aqui 15, certo? Essa coluna, então aqui ó, 6 mais 3, 9, 9 mais 3, 12, mais 3, 15. Só que ele tem que descobrir que são essas duas peças que ele tem que colocar aqui para dar essa soma. E aí as somas aqui tem que dar, e as somas aqui também tem que dar certo. Então não é qualquer peça que eu vou colocar aqui que vai dar certo. Quase um sudoku. Lógico, quase. Mas é lógica mesmo, lógica. Ele tem que pensar muito, porque olha, eu tenho 6 cartões só com essas mesmas peças. Sempre essas mesmas peças? peças. Essas mesmas peças, só que eu tenho 6 modelos onde ele tem que descobrir. Então, aqui na vertical teria que dar 15 a soma, aqui 12, aqui 16. Isso. Mas todas aqui vão dar 10 e na última 13. Isso. Gente, muito deixa eu ver, tá dando luz, assim melhorou? Melhorou um pouquinho? Ficou bom assim? Ó, então esse é um jogo quebra-cabeça numérico que eu até pensei, eu falei, é um tipo de dominó, gostei da ideia do dominó. Mas é um jogo inteligente e que isso vai despertar. Sim. Porque nós temos que, como é que funciona, né, o nosso cérebro? A gente tem que estimular o tempo todo, porque a partir do momento que essa informação ela vira um conhecimento, ela vai para o cerebelo, ela deixa de ativar os neurônios. E eu preciso de outra atividade para ativar os meus neurônios. Então eu tenho sempre que ter atividades diferentes, por isso que eu tenho vários jogos, eu levo vários jogos, que é para ativar diferentes estímulos. Entendeu? Gostei demais, mas nós temos mais para conversar. A Andréia continua conosco, temos mais jogos para falar, mas isso vai ser daqui a pouquinho, depois do intervalo. A gente sai rapidinho, toma um copo d'água e a gente volta já. O programa Mulher.com recebe aqui com muito carinho a Andréia Moraes, é reabilitadora cognitiva e ela é uma artesã. Ela contou no bloco anterior, apesar de ser da área de comunicação social, ela se colocou como uma artesã curiosa, porque se a arte é uma paixão, ela precisava ser muito mais do que a própria arte. Sim. No seu coração você queria fazer mais. E eu achei interessante porque nós mostramos, eu vou até chegar um pouquinho mais para frente, nós mostramos esse quebra-cabeça numérico
E a partir desse quebra-cabeça que todas essas peças saem, né? É um trabalho feito com idosos, são 6 cartões que têm propostas com resultados diferentes de somas, tanto na horizontal quanto na vertical. Então, esse aqui é um dos, posso dizer, jogos que trabalham essa inteligência, esse cognitivo do adulto ou idoso, ter essa percepção, fazer a conta mental. Quer dizer, isso trabalha muito o cérebro. Muito, trabalha muito. Agora, tem outros jogos aqui, e eu queria que, até antes de nós falarmos sobre eles, que você nos falasse quais são os maiores desafios para você ensinar, tirar desse jogo o que você precisa porque cada idoso tem as suas dificuldades. No seu atendimento, o que é mais difícil? Olha, o que é mais difícil nem é tanto os idosos. A minha maior dificuldade é com os familiares. Porque eu preciso de trazer os familiares também junto para que eles me ajudem nesse caminho, entendeu? Então, assim, tem jogos que eu faço como a árvore genealógica da família. Então, a família precisa me dar as informações, eu faço com as fotos de todo mundo, mas ela precisa me passar isso, ela precisa me passar as informações, tipo, seria interessante a data de aniversário de cada um, o nome, a profissão, tudo para eu trabalhar com o idoso isso e para lembrar, trazer. Lembra que eu falei daqueles conhecimentos lá de trás? Para a gente trazer isso para o aqui e agora. Mas a família tirar do arquivo. Sim, mas a família precisa me ajudar. A família precisa me ajudar porque eu trabalho com o idoso e eu deixo os jogos para eles trabalharem durante os dias que eu não vou. Eu preciso que eles façam isso. Para que o estímulo continue. Sim, e para que o resultado seja melhor, né? Eu faço também o álbum de memórias dos idosos, com fotos deles, então eu faço eles fazerem a história deles, a gente constrói uma história juntos. Mas tudo isso eu preciso da família que me ajude nesse momento. Então a família dá mais trabalho que o próprio idoso. A família dá mais trabalho que o idoso. Olha, e aí fica a dica até para nós que temos idosos em casa, para que a gente colabore com todos os profissionais que estão tentando reabilitar de alguma forma, seja a parte cognitiva, a parte física, a parte mental, enfim. Nós precisamos colaborar com os profissionais, pela dificuldade dela, que pensa o melhor para aquele idoso, para obter o melhor resultado, melhor rendimento e desempenho. Se o familiar não participar, não fizer os exercícios fora dos dias que você vai, então aí fica mais difícil. Fica mais lento. Fica mais lento o processo, realmente, fica mais lento o processo. Né? Então eu preciso dessa ajuda mesmo. Bom, mas nós mostramos esse aqui, que eu até comecei esse bloco com esse, e eu achei bonitinho, colorido, maravilhoso, esse para acertar a sequência. Eu falei, você pode explicar para nós? Sim, esse é o famoso sudoku, só que em vez de números, eu tenho aí legumes, né? Então eu tenho alguns legumes, então tem os quadradinhos aqui onde o vazio, a pessoa tem que preencher com esse, que tem o velcro aqui atrás. Então ela vai colocar onde, o que vai acontecer? Na fileira e na coluna não pode ter nenhum repetido. Né? Então esse é bem interessante também. Eu tenho um outro anterior tanto na vertical quanto na horizontal não pode ter legume repetido. Não pode ter legume repetido. Tá? E esse é um jogo fácil para estímulo? Depende do idoso, não é fácil. Não? Não. Depende, não. Depende, não é fácil. Eu tenho outro que é mais fácil, que seria o primeiro, e tenho esse que é o mais difícil. Ah, tá. Então são fases. São níveis. São níveis. Isso. Entendi. São níveis de dificuldade, tá? Então tem alguns jogos que eu tenho esses níveis de dificuldades. Né? Porque tem o idoso que ele tem um pouco mais de problema, que ele não vai conseguir fazer esse, então eu tenho que começar com aquele, treiná-lo bastante com aquele, depois eu passo para esse, depois eu vou para um outro mais difícil. Quando já chega, como você falou, um nível em que aquilo já ficou... está fazendo com muita facilidade, você dá um nível de dificuldade maior. Isso.
tem sempre que estimular com algo mais difícil, né? Sempre assim, tá? Perfeito. Bom, e nós temos um outro jogo lá ainda. Tem. Né? Eu estou chamando de jogos, eu não sei se é assim que você chama. São jogos. Eu vou trocar, vou fazer esse para você, porque fica muito mais fácil se ficar pertinho de você. Isso. Esse do Sudoku a gente já entendeu, e esse daí? Esse bem daqui colorido. É bem colorido mesmo, ele vai ter atenção às cores e aos sentidos das setas. E são tampas, né? Onde ele tem que girar. Então, além de tudo, ele vai estar também estimulando a cognição, a coordenação motora fina, né? E eu sempre trabalho a mão direita e depois com a mão esquerda, sempre. Por quê? Porque aí a gente vai estar trabalhando todos os lados do cérebro, tá? Então aqui também são os modelos onde ele tem que identificar a cor e tem que identificar qual é o lado. Então ele tem que me falar para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. Ele tem que colocar de acordo com o modelo e me falar como que é. Como que ele está colocando? Ah, estou colocando para cima, estou colocando para a direita. Então são os sentidos, né? O que é muito importante para eles também, os sentidos. Então, ó, tem vários, todos os jogos têm vários modelos, tá vendo? Que dá para a pessoa treinar. Todos eles têm as mesmas posições das cores. Das cores, porém, só que não dos sentidos. Cada um é uma proposta. Eu vou dar uma simulada aqui, olha. Vou colocar esse de cima. Azul, azul, vermelho, vermelho, amarelo, amarelo. Então, as cores estão na ordem. Sim. Então, nesse caso aqui, a seta tem que ficar para cima. Eu teria que colocar assim. Isso. Esse para cá. Isso. E esse para baixo, assim. Mas ele tem que falar para mim. Então, assim, ele está de frente lá, certo? Sentado de frente para mim. Então, ele vai falar. O azul, ele tem que falar a cor. O azul, à direita. A direita dele, porque ele está de frente de mim. O azul, à direita. O rosa para baixo. Ele fala para a direita dele. Para onde ele está. O laranja, então ele tem que falar a cor e tem que falar a direção que ele está colocando. É bom porque isso vai estimular essa lembrança. Que lado que é o direito? Agora, vou fazer uma vírgula aqui. Gente, tem gente que nem é idosa e fica assim, para que lado que é o direito mesmo? Que mão que eu escrevo? Mana, tô brincando com você. Um beijo. A gente está no carro e fala, vira à direita. Ah, qual que é a direita mesmo? Mas isso é bom porque para o idoso é esse estímulo que, feito várias vezes, reabilita uma função do cérebro que ele já tinha antes. Sim, ele já tinha antes. Ele já tinha antes. Então, eu tô resgatando todo aquele conhecimento que ele tinha lá atrás. Né? Então, estou reavivando na mente dele. Agora, a gente está falando sobre os jogos, a maneira como você cuida dos idosos, a preocupação de envolver a família na recuperação desse idoso. Mas o que te mantém? O que me mantém? Olha... Fala assim, eu quero continuar fazendo isso para o resto da minha vida. É o dinamismo, né, disso, de eu estar sempre criando coisas novas. Sempre com idosos diferentes. Sempre com idosos diferentes. Os resultados são diferentes. Os desafios, porque isso é um desafio, cada pessoa é diferente, cada idoso tem uma necessidade, então são desafios diferentes, são planejamentos diferentes que eu tenho que fazer. E no meio disso tudo, eu estou me estimulando. Verdade. Né? Verdade, você acaba se estimulando no seu dia a dia. Eu estou estimulando fazendo as minhas conexões, estou me estimulando também. Isso é o que é mais legal disso tudo. Olha, qualquer pessoa poderia adquirir ou tem que ser para profissionais? Não, qualquer pessoa pode adquirir porque vai com o manual. Ah, todos os jogos? Todos eles. Cada um vai com o manual, onde vai estar escrito todas as funções cognitivas que são trabalhadas e também vai escrito como se joga. Às vezes pode ser jogado individual ou em grupo também. Então, vai tudo explicado bem direitinho, tá? Então, todos eles vão com o manual. Eu vou aproveitar e mostrar aqui, porque no caso desse desafio das formas e cores, então, não está aqui. Mas vamos colocar que seja esse que nós fizemos ali das tampinhas. Ele desperta a atenção, a memória de trabalho,
as habilidades visoespaciais, Sim, porque ele tá percepção visual e resolução de problemas. Sim. Ou seja, tem sempre a função cognitiva aqui envolvida, ou seja, cada jogo tem uma proposta. Sim. E é isso que nós queremos para os nossos idosos, é fazer com que eles tenham essa mente trabalhando. Então, se você tem um idoso em casa e que fica muito tempo lá sentadinho, quietinho, porque todo mundo trabalha e corre para lá e para cá, e ele fica, desculpa usar esse termo, não é que fica largado, mas fica lá, simplesmente fica lá. Né? Não consegue ouvir direito, então não tem interesse pela televisão, não consegue ver direito, então não tem interesse de ler um livro ou de fazer alguma outra atividade. Esse idoso com certeza tem um potencial muito grande dentro dele e a partir da nossa conversa hoje, Andréia, eu tenho certeza que os familiares que te dão tanto trabalho vão pensar melhor e vão querer fazer isso para os seus pais, suas mães, seus idosos. É muito importante esse trabalho. E eu quero agradecer a sua participação comigo. Eu que agradeço. Né? E ela disse, gente, que para desenvolver cada um desses jogos, ela levou muito tempo e a gente respeita isso. Então, se você quiser informações, nós estamos disponibilizando aí as redes sociais, telefone, que vocês consigam ajudar, né, os seus idosos a partir desse grande trabalho da Andréia Moraes, reabilitadora cognitiva, hoje conosco. Obrigada por estar aqui. Muito obrigada. E nós vamos agora para o nosso intervalo, né? E, gente, sabe o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar a hora do intervalo para tentar mexer nesse sudoku aqui, porque eu fiquei curiosíssima. Será que eu consigo? E se eu não conseguir, eu não vou contar para vocês, não. Intervalo e a gente volta já.